Bem-vindos ao BaldoCast, o podcast do André Baldo, e aqui nós falamos de filosofia, psicologia e teologia num podcast rico em conteúdo e profundidade para ajudar você a mudar sua mente, conhecer melhor a si próprio e também ao mundo. E hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio e consciência. Bem, se você está ouvindo esse podcast, presume-se que você seja um ser consciente, ou ao menos em parte. Talvez nesse momento você esteja dirigindo o carro, lavando a louça, fazendo um cocôzinho e talvez outras atividades estejam disputando a sua atenção da consciência comigo, com essa bela voz aqui compartilhando com vocês nesse momento, essa bela voz rouca. Mas afinal de contas, por que isso importa? Bem, é justamente o desenvolvimento da consciência que nos diferenciou das outras espécies, que fez a gente se destacar. Nós somos Homo sapiens sapiens, o homem que tem consciência da própria consciência. Olha só que negócio doido. E o que isso implica? Isso implica que a gente tem liberdade de escolha, coisa que os outros animais, outras espécies não têm, até onde a gente tem conhecimento. Isso é maravilhoso, é muito bom, ser livre, ter consciência, poder fazer escolhas. Mas isso também é uma baita maldição. Uma maldição que começou com Adão e Eva. Mas, André, como é que você está falando isso? Como é que ser livre e consciente pode ser uma coisa ruim? Bem, é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. O desenvolvimento da consciência e os problemas que isso implica e como resolver esse paradoxo. Mas antes, lembra de se inscrever aqui no canal, curtir esse episódio para que as mídias sociais ajudem a levar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Façam isso conscientemente. E eu queria começar esse episódio contando uma história, uma das histórias mais antigas das quais a gente tem conhecimento. A história de Adão e Eva. Acredito que você que esteja ouvindo conheça essa história, Então, Adão e Eva, viviam lá no Éden, estava tudo bem, junto com os outros animaizinhos, não tinham problema, viviam num estado divino, um estado de graça, de abundância, de fartura, onde nada faltava, até que uma serpentezinha, veio lá e falou para Eva, você precisa provar dessa maçã aqui. Mas Deus falou para a gente não provar, que era a única coisa que a gente não podia fazer. Mas ele não quer que você conheça o que ele também sabe. Quer te privar do conhecimento. E foi lá a serpentinha no ouvido da mulher, e a mulher foi lá no ouvido do homem, e aí, a mulher comeu a maçã, e o homem comeu a maçã, e Deus ficou puto da vida, e expulsou todo mundo do Éden, e arrancou as pernas e braços da serpente, e aí a gente tá nesse mundão fudido desde então, sofrendo por uma porra. Essa história é muito parecida com uma outra história ainda mais antiga, a história de Prometeu, o pai dos homens, na mitologia grega. Prometeu também, criou os homens a partir do barro. Olha só que coisa interessante, A história se repete, o homem também foi criado a partir do barro. E aí Prometeu também roubou uma coisa dos deuses que Zeus tinha falado que ninguém poderia pegar, que era o fogo dos deuses, que representa o conhecimento, a luz, E deu para os homens. E aí Zeus ficou putaço, puniu Prometeu, amarrou ele numa pedra, acorrentou ele numa pedra onde todos os dias vinha um corvo devorar o seu fígado, e todas as noites o seu fígado se regenerava, e na manhã seguinte começava o suplício de novo, num sofrimento eterno. E os homens, receberam como punição Pandora com a caixa que continha todos os males, mais uma vez a figura da mulher trazendo todos os males. Será que esses mitos são misóginos, são machistas? Uma primeira vista parece que sim, mas se você ficar aqui nesse episódio a gente vai tentar desvendar um pouquinho do que esses mitos querem dizer. Por que eles foram punidos? Caramba, eles não fizeram nada, comeram uma maçã, provaram do conhecimento, conhecimento é bom. Como é que alguém que pode adquirir conhecimento e consciência, luz, lucidez, pode ser punido? Por que isso é ruim? Deus não quer que a gente pense? Qual o problema disso? Qual o problema da consciência? E antes vamos tentar definir o que é a consciência, que por si só já é um baita problema, definir o que é consciência. Você, querido ouvinte, como você definiria o que é consciência? Conta para mim.
Essa é uma pergunta que os diversos campos do saber têm dificuldade de responder. Até o prêmio Nobel de Medicina, o Eric Kandel, fala que a consciência é um problema muito mais complicado de entender do que qualquer outra propriedade do cérebro. Mas se a gente for tentar dar uma definição vulgar de consciência, seria o sentimento ou conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experienciar ou compreender aspectos da totalidade do seu mundo e do mundo exterior. Se a gente for trazer a definição da neurociência, a gente vai encontrar a definição de consciência como um estado de percepção, de atenção seletiva, onde a gente pode escolher aquilo que a gente está prestando atenção. O ser humano tem uma estrutura cerebral única, o CCA, o córtex cingulado anterior, que nos permite monitorar a nossa atenção, ou seja, é a atenção sobre a própria atenção. A gente tem uma consciência de si próprios, por isso que nós somos Homo sapiens sapiens, A gente tem essa noção de estar presentes. Os animais também estão presentes, obviamente, mas a gente tem essa noção, essa percepção. E aí a gente pode entender a consciência também como uma capacidade de reflexão, uma capacidade reflexiva. Por exemplo, todos os animais vivenciam a noite, mas só o ser humano vivencia a noite e tem a capacidade de refletir sobre a noite, ou seja, virar a sua mente, voltar para o passado, olhar e pensar, ponderar sobre isso. Olha só que negócio doido, cara. Todos os animais podem olhar para a luz das estrelas, mas só o ser humano tem essa capacidade, esse encantamento de olhar para cima e falar, caraca, o que é isso? Nossa, mas ontem estava diferente. Contar histórias sobre isso é um negócio muito doido, a gente não faz ideia do quão doido é isso. Então a consciência, essa capacidade reflexiva de diferenciar, a gente tem essa capacidade de diferenciação daquilo que está ao nosso redor. E essa diferenciação ela parte a partir do ego. Então, a consciência, pelo menos para a psicologia analítica junguiana, ela está associada com a noção de um eu que vive, percebe e reflete sobre si próprio e sobre o mundo. E aí, quando uma experiência passa pelo crivo e percepção do eu, do ego, ela deixa de ser inconsciente e ela emerge, das profundezas do inconsciente para a superfície da consciência. Então, se a gente for pegar a noção da psicologia analítica, a gente tem o nosso inconsciente, que é muito mais vasto e anterior que a nossa mente consciente, e a gente tem a mente consciente, que é tudo aquilo que é processado racionalmente, que é absorvido pelos nossos sentidos e que a gente tem a capacidade de processar racionalmente, Mas ainda assim é um aglomerado de informações. Então o ego é o gestor da nossa consciência, aquele que vai organizar todas as informações que foram processadas conscientemente e vai criar uma narrativa sobre essa história, vai conectar essas histórias, atribuir sentido. Então, olha só que negócio interessante. O ego é gerado pela consciência ao mesmo tempo que gera ela. O ego não existe sem a consciência. Então, se a consciência surge a partir da noção do eu, a consciência também surge a partir da separatividade, porque a noção de eu, seja enquanto corpo, ou seja uma noção psicológica, é uma noção de separação daquilo que nos rodeia, uma noção de individualidade. Então a consciência surge junto com a noção de eu. Tanto é que as crianças, até 2 anos, elas estão totalmente imersas no inconsciente coletivo da mãe. E aí elas vão gerando ilhas de consciência, pequenos pontos, pequenas experiências que elas vão observando, assim, gerando uma noção de eu que começa a se solidificar a partir dos 2 anos de idade. Quem tem filho ou acompanha uma criança pequena vê que ali é por volta de 2 anos que a criança começa a falar eu quero, eu sou, eu gosto, Pode observar. Mas como é que se desenvolve essa consciência? Quando que ela começa, Então vamos voltar para os mitos e analisar também como que acontece com outros seres que são inconscientes. Pega os animais, tá? Vamos pegar os animais. Eles não têm essa noção de eu. Eles estão simplesmente seguindo os seus instintos,
E aí não tem problema nenhum, né? O que a natureza mandar fazer, eles fazem. Deu vontade de trepar, vamos trepar. Deu vontade de atacar, vamos atacar. Deu vontade de comer, vamos comer. Eles não têm que se preocupar com nada, eles simplesmente seguem os seus instintos, não tem grandes preocupações, problemas com o que eu vou fazer amanhã, quem sou eu. Então, em sentido metafórico, isso é estar no Éden, isso é estar em comunhão com a natureza, é seguir o que Deus, o que a natureza, o que o cosmos manda, né, sem refletir. E eu não tenho grandes problemas, grandes preocupações, é só seguir o fluxo da existência. Então, em paralelo com a história de Adão e Eva, isso é estar no Éden, né? Esse estado que precede a consciência, onde a gente não tem que se preocupar com essas preocupações que a gente tem hoje, né? Onde a gente está imerso no inconsciente, né? No inconsciente coletivo, e que é muito maior e anterior à consciência. Então guarde essa noção aqui, de que o inconsciente é anterior e muito maior do que a consciência. E na verdade, mesmo que a gente tenha desenvolvido um grau de consciência que permite a gente estar tendo esse diálogo, o nosso inconsciente ainda está presente, né? Não é porque a gente desenvolveu algum grau de consciência que o nosso inconsciente não está presente. Inclusive, ele é necessário para que algo possa se tornar consciente, é preciso que esse algo esteja antes, né, compondo o inconsciente. E esse inconsciente continua direcionando, orientando a nossa vida, a nossa personalidade, né? São aqueles padrões que a gente pergunta, cacete, como é que eu continuo repetindo isso? Porque o que eu fiz é aquela merda, porque eu me relacionei com aquela pessoa, se eu conscientemente não quero. É porque tem um inconsciente que está direcionando a tua vida. Mas enfim, antes de comer a maçã ou antes de Prometeu roubar o fogo dos deuses, a gente estava, né, conectado com esse todo, conectado com a totalidade da nossa psique, da existência, né? A gente estava imerso no todo. E aí Prometeu, né, ou Deus, vão lá, fazem um homem a partir do barro, né, criam um homem, só que o homem, né, deveria ficar longe da maçã do conhecimento ou do fogo dos deuses. E aí vem Eva e rouba a maçã, né, come a maçã, ou vem Prometeu e rouba o fogo dos deuses, e aí o problema começa. Olha só que interessante, né? Prometeu. O que significa Prometeu? Prometeu é aquele que vê antes, aquele que pensa antes de agir. E é irmão de Epimeteu. Epimeteu que é aquele que vê depois, que age depois de pensar. Então olha só, quem pensa antes de agir está tendo, né, um processamento racional, está tendo um processo consciente. Então Prometeu representa isso. E Epimeteu, aquele que vê depois, que age e para depois pensar, então ele está seguindo os instintos dele, né? Como os animais fazem. E Prometeu, né, que está associado à razão, é ele que ensina para todos os seres humanos a tecneia, a técnica, os conhecimentos humanos da arquitetura, da astronomia, da matemática, da navegação, da metalurgia, né? Ele que ensina aos homens a técnica. E o que o fogo significa, né? O fogo, além de luz, de iluminar, né? De iluminar aquilo que está inconsciente, ele também representa o processo de cozinhar, né? E quem cozinha não come cru. E seguir os instintos sem refletir, sem ponderar, é simplesmente comer cru, comer tal como vem. Agora essa capacidade, né, do fogo de cozinhar é a capacidade reflexiva. Então eu sou atravessado por um instinto, nós somos animais. Às vezes eu tenho vontade de dar uma porrada na cara de um desgraçado que me fechou no trânsito, mas eu cozinho com o fogo da consciência, eu respiro, opa, mas isso não é interessante de eu fazer. Se eu fizer isso eu vou gerar problemas, né? Então, que vontade de sei lá, de transar, mas não vou transar aqui no meio da rua, né? Isso talvez me dê uma confusão. Então, peraí, deixa eu cozinhar, né? Deixa eu refletir. Então a consciência é essa capacidade reflexiva, né? De cozinhar os nossos instintos e não comer cru, não simplesmente reagir a eles sem ponderar. Pausa nesse episódio para falar do meu livro A Arte de Viver Sem Fronteiras, um livro que narra minha viagem de volta ao mundo ao longo de 14 países e 10 tradições espirituais. Nesse livro você vai encontrar conteúdo sobre cultura, filosofia, espiritualidade, autoconhecimento
e muita aventura, boas risadas e também algumas boas lágrimas, porque chorar e sorrir é o que define a vida. Junto com o meu livro, você vai também ganhar o meu curso Felicidade em Tempo de Prozac, um curso de 9 módulos para ajudar você a entender a sua mente, e também o meu manual da inteligência emocional. Para acessar o curso, o livro e o e-book, basta entrar no meu site andrebaldo.com.br, ou então acessar o link aqui na descrição desse episódio. Falando em episódio, de volta para nossa conversa. Tá fazendo sentido para vocês ou tá parecendo uma história muito maluca, muito doida? É porque a consciência é um negócio muito doido mesmo, cara. A gente não tem ideia que negócio doido é estar aqui consciente. E aí, mas tá, pô, isso é bom. Isso é bom eu não comer cru, né? É bem mais gostoso comer um alimento cozido, é bem mais gostoso eu poder ponderar e não viver a minha vida de maneira inconsequente. Então qual é o problema da consciência? E aí vem a mulher. O problema é a mulher. O problema sempre é a mulher. Não é. E por que a mulher é associada com o despertar da consciência e por isso com os problemas que isso advém? Uma teoria fala que é o quê? Que a mulher, né, que é a geradora da prole, né, quem engravida e gesta e gera um filho, é justamente quem vai ter uma maior preocupação. Peraí, eu preciso de alimento para amanhã, para o meu filho. Eu tô grávida aqui, né? E aí, como é que dá um jeito de resolver isso, cara? Vai encontrar uma casa pra gente, vai buscar alimento. Lembrando que a gente está falando, né? Não vamos nos focar aqui nos conceitos atuais de homem, mulher, ou diferentes gêneros. Estamos pensando aqui numa maneira animalesca e primitiva no surgimento da consciência, tá bom? Então essa necessidade, né, de se preocupar com amanhã, de se preocupar com a prole, teria sido talvez, né, algo que forçou o desenvolvimento da consciência, de eu ter que refletir. E aí, o que vai ser? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou cuidar da minha prole? Né? Essa é uma teoria que fala do surgimento da consciência e talvez por isso ao despertar da consciência esteja associado à figura da mulher. E aí então acontece a queda, né? E aí os problemas começam. É quando Zeus pune Prometeu e os homens, é quando Deus nos expulsa do Éden. E o que isso significa? Lembra que a consciência ela surge junto com o eu e, portanto, com a noção de separação, de individualidade, né? E é horrível, imagina, você está conectado com Deus, você está conectado com o todo, com a vida, com a natureza, está tudo bem e de repente você, junto com a consciência, desenvolver a noção de eu, se percebe sozinho e separado num mundo violento e doido que a gente não entende porra nenhuma do que está acontecendo. Porque a natureza entende, Deus manda a gente fazer o que precisa ser feito e tá tudo bem. Mas de repente você tá sozinho, olha pro lado, cacete, eu tô no meio de uma floresta, tem um inimigo ali, tem um tigre ali, eu preciso encontrar comida, alimento, e agora, meu Deus do céu, tô sozinho nesse universo doido. Isso é a queda, a individualidade, a separatividade. E você vê que isso é um processo, né? Jung fez esse estudo magnífico de visitar os povos primitivos em diferentes países e culturas e perceber que o desenvolvimento da consciência está sendo um processo. Então os povos primitivos, ele observou e a gente pode observar, eles são muito mais integrados com a natureza. Eles não têm uma noção de eu, de individualidade tão desenvolvida quanto a gente. Não se preocupam com os problemas que a gente se preocupa, né? E esse é o outro problema da consciência. Porra! Eu tenho que me preocupar com quem sou eu, o que vai ser do amanhã, o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho respostas. Isso é horrível. Meu Deus, isso traz uma angústia. Quem que nunca passou por uma angústia dessa, né? De pensar, o que vai ser da minha vida? Né? Você, querido ouvinte, me diga, eu te dou R$1 milhão, se eu tivesse. Se você nunca for atravessado por uma angústia como essa, o que vai ser da minha vida? O que eu estou fazendo amanhã? Ou toda essa masturbação mental que a gente cria de medos irreais, de sofrer por coisas que não existem, que estão atravessando o nosso pensamento. Então olha só
toda a problemática que a consciência traz. É um peso gigantesco, é overwhelming, assim, sobrecarrega a gente. Então essa é a queda. Essa é a queda, por isso que a consciência é também uma puta maldição, né? Sabe quando falam que a ignorância é uma bênção? É mesmo, é mesmo. É uma baita bênção. Só que aí tem um problema. Então tá, então beleza, então deixa eu acabar com a minha consciência. Não tem como fazer isso, cacete. Depois que você saiu do Éden, já era. Depois que você recebeu o fogo dos deuses, ferrou. Já era. Porque aquilo que foi visto não pode mais ser desvisto. Então tá, agora nós somos seres conscientes. Então tá, então vamos agir a partir da consciência. Vamos construir, vamos pensar, vamos refletir, vamos organizar, beleza? Funciona bem pra caramba. Desenvolvemos civilizações, técnica, cultura, arquitetura, garantimos a nossa sobrevivência, a agricultura, a criação de gado, melhoramos o acesso aos recursos. Show! Ok. A consciência tem o seu valor. Mas outro grande problema é que nós não nos reduzimos à nossa consciência. Tá? A consciência é uma parte da nossa psique, inclusive possivelmente a parte mais recente. E ao a gente se identificar única e exclusivamente com a nossa consciência, a gente está negando toda a totalidade do nosso ser. A gente está se identificando com apenas uma parte. E todas essas outras partes, tudo isso que compõe o nosso inconsciente, né? Os complexos, as sombras, os arquétipos, tudo aquilo que permeia o nosso inconsciente vai exigir, né, o seu espaço de fala, vai exigir a sua vazão. E se a gente se identifica exclusivamente com consciência, que é o que a gente faz em especial aqui no Ocidente, como se a gente estivesse negando, né, todo o nosso corpo, trazendo para o ambiente fisiológico e se identificando só com o que existe do pescoço para cima, em especial com o lado esquerdo do nosso cérebro, que é associado à razão. Então a gente está negando toda a sua totalidade do nosso ser. E essas outras partes vão pedir para extravasar suas necessidades, para que as suas necessidades sejam atendidas. E isso vai gerar uma tensão entre o consciente e o inconsciente. Sabe aquele cara que é racional demais, e aí vive frustrado ou até mesmo surta? É isso, ele não está lidando bem com essa tensão entre consciente e inconsciente. Ele não está em contato com a totalidade do seu ser. Então a consciência, ela é uma deusa, mas não é a única deusa. Tem outros deuses que nos atravessam. Tem os nossos instintos, tem as nossas pulsões por prazer, tem as nossas sensações físicas, tem o nosso espírito, a nossa espiritualidade. E aí? E aí, quando a gente se identifica só com uma parte do nosso ser, é natural que a gente se sinta fragmentado, incompleto. E aí quando você está unilateralizando o seu ser a partir da consciência, você está negando o todo que você é, o todo do qual você faz parte, né? Porque o nosso inconsciente não é só o nosso inconsciente pessoal, é o nosso inconsciente familiar, o nosso inconsciente coletivo, que se expande numa dimensão que é infinita, que a gente não tem noção de onde começa e onde termina, e que está totalmente interconectada com aquilo que é. Então, essa unilateralização é uma afronta aos deuses, é uma afronta à natureza, é uma desconexão com o todo. E a gente é punido pelo todo. Mas não é uma punição, Deus está bravo com a gente. Não, cara, você está indo contra a ordem das coisas, você está pensando só em si próprio, está achando que o mundo e você mesmo se reduzem ao ego. E não, a gente é muito mais vasto do que isso, a gente está interconectado, a nossa existência ela não é em absoluto separada, e a gente sofre por pensar que é separada. Então, essa é a punição dos deuses, isso é ir contra a ordem natural. Mas como é que a gente resolve essa porra toda, né? Então a gente já viu, né, o estado pré-consciente, né, a inconsciência primordial, onde está tudo bem, que é o Éden. A gente tem o surgimento da consciência, o provar a maçã,
do conhecimento, do bem e do mal, o roubar o fogo dos deuses. A gente tem a queda, os problemas que a consciência implica. Agora eu estou sozinho, eu estou separado, eu não sei para onde ir, a natureza ao meu redor me oprime, eu estou sendo punido pela natureza, por Deus, pela vida. E como é que eu resolvo essa porra toda, já que não tem como desver aquilo que foi visto? E aí a gente tem algumas respostas interessantes também nos mitos. A jornada do herói fala sobre isso, né? Essa reconexão com o todo, mas sem a gente perder a nossa individualidade, que é o que o Jung vai chamar de individuação, que é diferente do individualismo, né? No individualismo você está se isolando do todo, você está pensando que a sua vida se reduz a você. Você vai sofrer, você vai ser cobrado pelo mundo, pelo outro, pela vida. Você vai se sentir incompleto. E o que é individuação? É você reconhecer o indivíduo que você é, ocupando o seu papel no todo. Reconhecer a pecinha que você é e que encaixa nesse grande quebra-cabeça. Onde é que eu me encaixo nesse grande quebra-cabeça? Como é que eu me conecto com o todo a partir dessas dimensões e limitações do meu eu? Mas olha só que interessante, quando é que surge a vida também, né? A vida também surge com a separatividade, muito antes da separação psicológica, muito antes do surgimento do ego. Né? Os componentes, os materiais necessários para a existência da vida sempre tiveram presentes na natureza, mas o que faltava era um caldeirão. Então quando surge a membrana, quando surge essa película que junta os ingredientes necessários necessários para o surgimento da vida num único lugar, aí de alguma maneira surge a vida. A gente não sabe exatamente como, né, ou quando, mas a gente sabe que para surgir a vida é preciso uma separatividade, uma membrana separando um ente, né, do que está ao seu redor. Então olha só que interessante, a vida também surge com a separatividade, mas não é um isolamento absoluto, esse é o ponto, e a gente tem que entender isso psicologicamente também. Essa membrana que nos separa do todo, ela não está isolada do todo, está tendo troca. A gente está respirando o oxigênio, devolvendo o gás carbônico, né? As árvores na fotossíntese estão transformando o gás carbônico que a gente exala em oxigênio, a gente está ingerindo alimentos e excretando outras coisas que vão ser absorvido por outros seres, a gente está bebendo água, a gente está devolvendo urina, a gente está absorvendo os raios solares, transformando em vitamina D. Então veja que a gente não está separado do todo, né? A gente está em comunhão com esse todo. E psicologicamente também é assim, a gente tem uma sensação de separatividade, uma membrana psicológica, que assim a gente pode chamar de ego, mas a gente também está interagindo. O que eu sou é resultado direto, psicologicamente falando, dos meus pais, dos meus avós, dos meus amigos, das experiências que eu vivo. Eu estou conectado com esse todo. Então esse é o primeiro ponto, entender que eu não sou só o eu não sou só o ego, eu sou muito mais vasto do que isso. Eu estou conectado com aquilo que está ao meu redor. E se eu estou conectado com aquilo que está ao meu redor, eu devo colaborar para esse todo do qual eu faço parte. E isso é o processo de individuação, né? Eu, enquanto indivíduo, como é que eu posso colaborar com o todo? Qual é o meu papel perante esse todo, né? E esse processo de individuação, que é uma ampliação da consciência, né? É uma ampliação em direção ao nosso inconsciente, é muito bem representado pela jornada do herói. Então vamos pegar um mito que representa bem isso, que é o mito dos 12 trabalhos de Héracles, ou de Hércules, como a gente conhece na cultura vulgar. É o que, cara? Ele tem que passar por 12 anos cumprindo 12 trabalhos em favor de algo que é maior do que ele, né? Honrando a missão que os deuses impuseram a eles, que ele foi lá buscar no oráculo de Delfos. Então ele passa 12 anos servindo ao todo, servindo algo que é maior do que ele e recebendo ajuda, inclusive, dos deuses, recebendo ajuda desse todo, né? Quando a gente passa a servir o todo também passa a nos auxiliar. Isso faz parte da compreensão da nossa interconectividade com esse todo. E aí, inclusive, é Héracles que vai ser o responsável pela libertação de Prometeu.
né? Então, Prometeu, ao ajudar Héracles nos seus 12 trabalhos, ele é liberado por Hefesto, que é o deus da metalurgia, que solta as correntes dele e transforma as correntes num anel. Então olha só que interessante, a corrente, que é símbolo de prisão, também é símbolo de compromisso, de elo, né? Desse nosso compromisso com os deuses, com o todo, com a natureza, com Deus, com aquilo que é maior do que a gente. E aí Prometeu se liberta, né? E aí Héracles, ao cumprir os 12 trabalhos, né, ao honrar as missões que foram designadas a ele pelo todo e em favor do todo, ele também se livra do seu sofrimento, de seus suplícios e garante um lugar no Olimpo, na morada dos deuses. E esse é o segredo para se livrar do nosso sofrimento, esse é o segredo para a gente romper com a prisão, para a gente escapar da queda, para a gente retornar ao Éden, compreender que nós temos uma ilusão de separatividade, mas que nós estamos interconectados com esse todo, compreender dentro da nossa limitação como é que eu posso colaborar com esse todo e me conectar com algo que é maior do que eu e servir. Então olha só que interessante, no final das contas a moral da história é o quê? Liberdade não é liberdade para o ego, isso é prisão. Liberdade genuína é liberdade para servir. Eu sou André Baldo, esse foi mais um podcast. Eu agradeço a você que prestou atenção, que compartilhou comigo a atenção da sua consciência, né, nesses minutos que a gente teve junto. Lembro que se você quiser também, né, provar um pouquinho do fruto do que minha consciência produziu, que você compra o meu livro, A Arte de Viver Sem Fronteiras, está disponível no meu site andrebaldo.com.br e também na bio desse episódio. O meu servir hoje está relacionado com o meu livro, por exemplo, com a promover a saúde mental através de cursos e palestras. Se você tem interesse em alguma das minhas palestras, basta entrar em contato comigo, e com atendimentos em psicologia analítica junguiana também basta entrar em contato. Se você curtiu esse episódio, tem interesse em filosofia, em psicologia e teologia, lembra de se inscrever aqui no Baldocast, se inscrever no Spotify, no canal no YouTube. E a gente se encontra no próximo episódio. E se você tem interesse em algum tema específico dentro dessa tríade da psicologia, filosofia e mitologia, comenta aqui, né, o que você acha que seria interessante da gente conversar, qual convidado seria interessante a gente trazer. E na semana que vem a gente volta com uma entrevista com um novo convidado. Beleza? Conscientemente, um abraço para vocês.